Meus irmãos, eu estou tão absorvido com o tema Providência de Deus, que ainda estou organizando a nossa série que nós vamos voltar, os profetas menores. Eu preciso de mais tempo para organizar. Então eu queria falar essa noite aqui, o Deus provedor como pastor. Salmo 23, um salmo que nós começamos aqui o nosso culto, com prelúdio, cantado ali. E o compositor, inspirado pelo Espírito Santo, às vezes ele usa, de fato, os textos literalmente como está lá. Mas eu não sei se os irmãos perceberam que tem, na canção que foi cantada hoje à noite, inspirada nesse salmo, Senhor meu pastor, tem uma frase que ele diz assim: aquilo que eu não tenho é porque eu não preciso. Interessante, né, irmãos, isso aí? Normalmente a gente não para, né, para pensar. A gente acha que precisa de tudo. A gente pensa um monte de coisa. Mas aquilo que a gente não tem é porque a gente não precisa, dá para a gente sobreviver sem. Mas eu queria aqui fortalecer esse argumento de que nós estamos sempre sobre a mão provedora de Deus, e aqui no Salmo, ele se apresenta como pastor. E eu queria ler aqui com os irmãos e tirar 3 implicações, 3 pontinhos aqui, desses Salmos, do verso 1 ao 6. Queria ler com os irmãos, depois passa aqui o... Tá funcionando aqui? Não, aí tá certo. É aqui que não tá ligado nessa TV? Ah, tá certo, então deixa. Assim mesmo. Vamos ler o texto, irmãos. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. A bondade e a misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Amém. Que texto maravilhoso, né, irmãos? Vamos orar ao Senhor. Deus, graças te damos por nos trazer aqui mais uma vez. Graças te damos pela salvação que tu nos deste. Graça te damos, Senhor, por todas as coisas que acontecem diante de nós, sejam boas, sejam ruins. Ó Deus, nos faz sempre confiar que as coisas ruins não estão fora do teu poder soberano e provedor. Tu és um Deus que está sempre presente conosco. E aqui mais um salmo que nos chama a entender essas verdades. Que cada um que aqui está, Deus, sejam consolados pelas palavras desse salmo, sejam confrontados, mas acima de tudo, Senhor, renovados. Que haja gratidão em nossos corações. Abençoa da criança ao idoso, como sempre te peço, do mais instruído, do menos instruído. Que todo conhecimento adquirido desça ao coração, que nos faça apreender desse conhecimento e vivê-lo na prática, no nosso dia a dia. Ó Deus, em nome de Jesus, nos amadurece, Pai. Nos enriquece com as verdades da Tua palavra. Para quem nós iremos, se só Tu tens as palavras de vida eterna. Que seja um momento de alegria, de prazer, Senhor, estar na Tua presença. Quando louvamos, quando oramos, quando lemos a Tua palavra e agora quando escutamos a Tua palavra. Que a nossa mente não venha devagar, mas que esteja, Senhor, em atenção a tudo aquilo que será falado nessa noite. Vai de encontro àqueles irmãos que aqui não puderam estar. Renova as suas forças, sejam espirituais ou sejam físicas. Em nome de Jesus, salva, Senhor. Renova. É o que nós te pedimos e te imploramos. Perdoa os nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Como é que eu vou dividir o texto aí, meus irmãos? Do verso 1 ao 3, o Senhor, que é o pastor que sustenta.
O verso 4, o Senhor que guarda e ao mesmo tempo disciplina. E o verso 5 e o verso 6, cadê? O Senhor que livra e honra. Livra e honra, guarda e disciplina e sustenta. Deixa eu introduzir algo aqui que é necessário para os irmãos entenderem o contexto aqui desses salmos. Até porque a gente vive, né, irmãos? Quem aqui, pelo menos uma vez na semana, não se sente inseguro, com medo, se sente instável? Aí o Salmo 23 vem justamente para nos ajudar. Quando a instabilidade estiver nos amedrontando, quando a insegurança bater a nossa porta. Esse salmo aqui é atribuído a Davi. E é um salmo, são 5 grupos de salmos. Esse salmo aqui está dentro do grupo de, costuma se chamar de salmo de confiança. E assim, de forma resumida, ele apresenta o Senhor como uma metáfora de um pastor que cuida, né? É a imagem muito conhecida na antiguidade de um pastor que cuida das ovelhas, que é profundamente enraizada, né? 1 Samuel vai mostrar isso, e tantos textos. Aí o texto aqui vai descrever não apenas a provisão. E quando a gente olha para esse texto, o que salta aos olhos da gente é a provisão, né? Mas não é só isso. É provisão, é relacionamento, é cuidado contínuo e presença fiel desse pastor. Davi, e é interessante perceber isso aqui, meus irmãos, Davi não escreve a partir de um momento que ele vive como rei, de um palácio. Mas Davi, quando escreve isso aqui, ele está passando por dificuldades, está passando por angústias, medos, instabilidade. E olhe que ele era um rei. Olhe que ele era um rei. Né? Muita gente acredita, ainda hoje, infelizmente, cristãos, que se ele tiver posses, se ele tiver uma posição da qual ninguém pode tirá-lo, ou seja, a estabilidade, o medo dele vai acabar, a insegurança dele vai acabar, ele vai estar estabilizado. Olha aqui quem escreveu isso. Um rei que tinha muito dinheiro, que era respeitado, que tinha não só um palácio, vários palácios, era um homem estritamente poderoso. Mas ele aqui demonstra que não é o que ele precisa de verdade. O que ele precisa é ter a consciência do Deus que o guarda, que o nutre, que o protege, que o corrige. Isso aí deve ser uma verdade para mim e para você. Vários comentaristas observam que o Salmo 23 não é apenas uma poesia, mas teologicamente, meus irmãos, algo progressivo. Ele se move do campo, sustento, para o vale, proteção e disciplina, dificuldade, mas que exige correção. E, finalmente, a mesa, que é honra e comunhão. Mas não ache você que é honra para você, que você é o melhor. A gente vai entender que essa honra é Ele, é para Ele, e da qual Ele, por misericórdia, compartilha conosco. Então, essa progressão, meus irmãos, que progressão? Campo, sustento. Proteção, disciplina, vale. E mesa, honra e comunhão, essa progressão revela que o cuidado de Deus não é circunstancial, mas total e contínuo, abrangendo todas as fases da vida dos seus filhos, daqueles que Ele chamou para si. É do sustento, da provisão e da honra. Vamos ler o verso de 1 ao 3, e nós vamos observar, se você já observou, que no Salmo de 1 a 6, vão ter verbos que estão relacionados ao pastor.
e serão 9 verbos. Aqui no nosso primeiro ponto, sustento, vão aparecer 5, do verso 1 ao 3, relacionado ao pastor, o que ele faz. E 4 verbos relacionados ao salmista, que na nossa porção aqui vai aparecer o primeiro, certo? Então veja quais são, antes da gente começar a expor. E perceba, todos esses verbos aqui que eu vou mostrar para vocês, que tem no texto, todos eles estão na mesma situação. Que situação? Todos eles estão no sentido ativo, contínuo, intencional. Quando vai olhar lá a palavrinha, né, e conjugá-la, todas elas estão nesse sentido. É um verbo ativo, de ação, e não é uma ação pontual, é uma ação contínua que sempre está acontecendo e é intencional. Quando eu digo intencional, querendo dizer que a gente não precisa fazer nada, porque Deus está fazendo. A única coisa que a gente tem que fazer é se submeter, é confiar, é a nossa responsabilidade. Isso aqui é mais um ponto que corrobora para dizer que Deus, desde quando criou a terra e aqueles que habitam nela, ele nunca deixou de pôr a sua mão. Esses verbos corroboram para isso. Que verbos são? Olha aí o primeiro. É a existência, é ele, é o Senhor. Verbo de identidade e relação. O Senhor não apenas age como pastor, ele é pastor. Ponto. O segundo, faz repousar. Indica condução ao descanso. Não forçado, mas seguro. O descanso é resultado da confiança, nossa responsabilidade. Terceiro, leva. Verbo de direção cuidadosa. As águas de descanso apontam para a provisão tranquila e restauradora do Senhor. Aí vem o quarto verbo, refrigera, que está no verso 3. Expressa restauração interior, renovação da vida. E vem o quinto, dos 9. Vem o quinto, guia, condução moral e ética. Verdades da justiça, não por mérito humano, mas por amor do seu nome. E aí vem a única, desse pequeno pedacinho aí do primeiro ponto, de 1 a 3. 5 verbos direcionados ao pastor, do que ele faz continuamente, conscientemente, intencionalmente, aí um só. Nada me faltará. Faltará, nada me faltará. Esse é o único verbo aqui, dos 4, dessa perícope relacionada ao salmista. Nada me faltará, expressa certeza. Não ausência de dificuldades, mas suficiência na provisão de Deus. Que essa provisão, aqui no nosso primeiro pontinho, nesses 3 versículos, se resume a esses 5 verbos que nós falamos aqui. Mas toda passagem, meus irmãos, tem algo que deve chamar a nossa atenção. Eu não vou dizer que é mais importante. Pode ser que seja mais importante no momento, nesse momento agora que nós estamos pregando. Pode ser que depois, quando eu for pregar esse texto novamente, talvez me salte aos olhos outra mais importante ainda. Tudo aqui é importante. Mas quando eu estava estudando esse texto, surge uma palavra que, se a gente não considerar ela, tudo que eu falar, de agora em diante, não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. E está logo no comecinho. Então, olha aí para o seu texto. A palavra, meus irmãos, é meu. Meu. Se você não tiver certeza que o Senhor é seu pastor, nada disso aqui que eu vou falar daqui para frente, nada desses versos aqui faz sentido para você. O texto diz: o Senhor é o meu pastor. O salmista tinha convicção. Apesar das suas fraquezas, dos seus medos, ele era ser humano, de carne e osso como eu e você. Mas ele parte do princípio, com toda a pouca fé dele, com todo o vacilo dele, ele tinha convicção. A oração que ele fazia era para o pastor dele. O Senhor é meu pastor. Esse salmo
se aplica apenas àqueles que podem dizer, pela fé, que o Senhor é meu pastor. Isso é decisivo, pois sem esse pensamento, sem esse raciocínio, sem essa consciência pessoal, as promessas dos salmos não se cumprem. Então, todos vocês que aqui estão, vocês precisam ter convicção de que o Senhor é o seu pastor. Quando o Senhor, meus irmãos, é o nosso pastor, temos nele tudo o que precisamos. Não o que queremos, mas tudo o que precisamos. Porque pastor dá a ideia de cuidar das suas ovelhas e dar aquilo que elas necessitam. E não necessariamente o que elas desejam ou precisam, mas o que elas necessitam. Assim como um pai. Um pai vai dar aos filhos aquilo que eles necessitam. Mas nós, como pais humanos, a gente sempre quer dar mais, né? A gente tem essa ideia de que eu quero dar para os meus filhos o que os meus pais não me deram. Aí às vezes a gente fala assim com um pesar, né? Com um vitimismo, né? Ah, eu não tive. Não sei se vocês já viram aí, né? Vários memes de pessoas fazendo, né? Coloca o pai, o filho ou a filha. Aí a mãe vai perguntando, com 4 anos de idade, você tinha carrinho para brincar? Aí o menino dá um passo e o pai fica parado. Aí com tantos anos você tinha bicicleta? Aí o menino dá um passo e o pai fica parado. Aí vai, computador, não sei o quê, o menino vai lá para frente. Aí quando olha para trás, o pai não teve nada e o filho tem tudo, né? Meus irmãos, eu acho isso uma besteira tão grande, entendeu? Porque o que tornou o que você é, não foi o que você recebeu, não. Foi o que você não teve, você soube lidar com isso, entendeu? A gente é muito mal acostumado, né? E normalmente, presta atenção, os filhos que dão mais trabalho são aqueles que os pais dão tudo para eles, tudo que eles querem, na hora que eles querem, no piscar de olhos. O nosso Deus não é assim. Ele sempre vai dar o que nós necessitamos. E nós temos que reconhecer o nosso pastor, que é o Senhor. Então, a ênfase aqui já parte desse princípio. Se eu não entender que, de fato, Deus, o Senhor, é o meu pastor, então nada do que está escrito aqui se cumpre. Porque se eu não reconheço, de fato, me aproprio dessa verdade, meus irmãos, é mais um culto de conhecimento que não desce para o coração e não transforma a nossa mente e as nossas ações. A gente tem que ter confiança, meus irmãos, que ele supre plenamente as necessidades do corpo e da alma, conduzindo-nos a pastos verdejantes. É que o texto dele está dizendo, ó. Ele me faz repousar, quem? O pastor. Em pastos verdejantes. O que isso quer dizer, irmãos? Pastos verdejantes. É refúgio, é descanso, em meio ao caos. Não é que ele vai mudar as circunstâncias. Outros textos do Novo Testamento vai corroborar com isso. Ele vai te trazer uma paz que o mundo não consegue viver. A paz que o mundo consegue absorver é quando as circunstâncias estão boas. A nossa vai além disso. É uma paz interior. E é isso que o salmista está clamando. Uma paz interior, ele está em guerra. Ele precisa de descanso da alma. E ele recorre a esse pastor. Ele, o salmista, afirma confiança em meio ao mundo instável. O sustento de Deus redefine o que é necessário para viver com dignidade diante dele, porque a gente vive para ele. A gente não vive para as pessoas, a gente vive para ele. A gente quer agradar e não tem nada contra isso, tá? A gente quer agradar a esposa quer agradar o marido, quer agradar os filhos, quer agradar o patrão, quer agradar o vizinho. A gente quer ser bem visto, não tem problema nenhum. Só que acima de todos esses aí, nós temos que ser bem vistos e reconhecer a mão de Deus provedora sobre nós todos os dias. E às vezes é necessário aborrecer os outros em prol dele, que dá o sustento. Pastos verdejantes não indica luxo, mas um lugar certo, no tempo certo.
providenciado pelo pastor. A gente está aqui e Deus está se movendo. Deus sabe a necessidade de cada um de nós aqui. Agora você está me ouvindo e Deus sabe toda a confusão que possa estar havendo aí dentro do seu coração pela semana que você viveu ou por aquela que você já vê que não vai ser fácil. Deus já tem a provisão necessária. E Ele não vai mudar as circunstâncias sem antes, olha o que eu falei ontem, sem antes Ele mudar a sua percepção das circunstâncias. É fazer você olhar para as circunstâncias através dele. Sabe, a sensação que eu tenho, que o salmista, e aqui é o próprio Deus querendo nos ensinar, é que Deus quer que a gente, de fato, literalmente, viva como se Cristo, o nosso Senhor, pastor, estivesse do nosso lado. A gente, quando é criança, a gente confia muito nos pais da gente, quando ele está presente, a gente fica mais corajoso. E com pessoas que a gente ama é assim, não é? Eu sempre digo para minha esposa, quando você não vai para a igreja, eu me sinto fraco. Eu gosto de ver você ali naquele cantinho, que eu sei que você está ali. Eu gosto de ver. Quando você não vai, sei lá, falta um pedaço de mim e tal. Por que a gente não é assim no nosso dia a dia com o Senhor? Ter convicção que Ele está conosco. Se Ele não tiver, pode estar tudo mil maravilhas. Mil maravilhas. E eu acho uma pessoa que é idosa, ela entende muito mais isso que eu vou dizer agora, do que muitos de nós aqui, que ainda estamos no vigor das forças. Muitos aqui ainda estão começando a desabrochar para a vida, a construir, né, a vida. Mas, olha, presta atenção. Os idosos, por mais dinheiro que eles tiverem, por mais segurança e estabilidade que eles tiverem, isso não proporciona prazer, consolo, conforto. Chegue para um idoso e diga assim, vamos fazer uma viagem para a Disney. Ele pode ter 1 milhão na conta. A maioria deles, tem exceções, claro, a maioria deles vai dizer assim, não é muito, quanto tempo vai gastar? Não, vamos pegar um avião daqui para tal lugar, é umas 11 horas de voo. Aí chega lá, a gente desce, vai para um hotel, aí depois a gente vai, tal. E só em ele ouvir isso, ele vai dizer, não, quero ficar no meu canto. Quero ficar no meu canto. Mas tem dinheiro, tem tudo, e não quer. A gente deveria ter essa mesma sensação de que o que dá descanso a gente, o que dá descanso, refúgio, pastos verdejantes, é a convicção, a certeza de que o Senhor está provendo aquilo que a gente necessita. E se eu não tenho, como diz o salmista, interpretado, né, ali, inspirado pelo autor, se eu não tenho, porque eu não preciso naquele momento. E eu tenho que ser feliz por isso. E o texto continua. Leva-me para junto das águas de descanso. Pastos verdejantes, águas de descanso. Aí depois ele diz, guia-me. Total dependência, né? Guia-me, refrigera, leva-me, faz repousar. Ô Senhor, guia-me pelas veredas da justiça. Uma convicção de que eu sempre tenho que andar como um justo. Não é perfeito, porque a gente não é perfeito, mas consciência de que a gente sempre, aí fazendo um link com a pregação de ontem, a gente tem consciência que antes de entrar na presença de Deus para pedir alguma coisa, a gente tem que confessar os nossos pecados. A gente tem que pedir a Deus que a gente sempre lembre que a nossa caminhada é uma caminhada de justiça e não de injustiça. Mesmo que a gente não seja perfeito, a gente tem que perseverar em obediência. E o salmista não esqueceu disso aqui. Meus irmãos, lembrem, o salmista está no seu palácio, mas ele está angustiado. Ele não se sente firme, ele não se sente estabilizado. Há uma guerra. E ele não vai recorrer àquilo que ele sabe que não resolve. É o mesmo salmista que diz, renova a alegria da salvação. É o mesmo salmista que reconheceu o seu pecado e diz, pequei contra ti, Senhor. É o mesmo salmista que diz isso aqui, guia-me pelas veredas da justiça por amor, não de mim, mas do teu nome, de tudo aquilo que tu prometeu, Senhor, que me sustentaria. Então, não por mim, Senhor, mas por ti mesmo. Faz isso, me ajuda. Então, em outras palavras,
que o salmista está dizendo aqui é: o cuidado do pastor inclui direção, inclui descanso. As veredas da justiça apontam para uma vida alinhada à vontade de Deus. Quem está sob o cuidado do pastor pode viver sem ansiedade, pois nada lhe faltará do que é essencial. Eu sempre costumo dizer, crente passa necessidade, mas fome ele não passa, porque a Bíblia diz que os seus não vão mendigar o pão. E se isso acontece, você pode ter certeza, é algum cristão que está afastado do Senhor. Aí ele vai viver. Aquele que se afasta do Senhor, perde a comunhão, ele vai viver como se não tivesse. Aí ele pode até passar fome, mas o crente que está em comunhão com Deus, por mais fraco que ele seja, se ele está em comunhão com Deus, ele passa muita necessidade, e aqui só basta você pensar em você mesmo. Eu tenho certeza que todos vocês aqui já passaram em algum tempo da vida, alguns mais, outros menos, algumas necessidades. E de vez em quando ela bate a nossa porta de novo. Necessidade. E o nosso Deus é o Deus da necessidade. Não é o Deus para dar tudo que a gente quer, na hora que a gente quer, da maneira que a gente quer, não. Ele é um Deus que nos sustenta. E ele não se limita apenas ao aspecto material. Deus está muito mais preocupado conosco, com o nosso coração, meus irmãos, do que com os materiais, o bem-estar que a gente precisa. Muito mais. Porque para ele isso não é problema. Veja o que ele deu a Salomão. Salomão nem pediu, e ele deu toda a riqueza possível para um homem aqui nesse mundo, nessa terra. Deus nunca tem problema com dinheiro. Deus é o dono do ouro, da prata, é dono de tudo. Ele se preocupa com o nosso coração. Ele se preocupa com a nossa relação com Ele, com a nossa alma. Por isso ele diz, ele faz repousar, conduz a águas tranquilas e restaura a alma. O descanso mencionado aqui não é passividade, mas segurança. O crente descansa porque sabe quem o conduz, ou pelo menos deveria saber. Deus sustenta o corpo, a alma, o espírito, suprindo aquilo que verdadeiramente necessitamos. Paulo é um exemplo disso. Você lê 1 Coríntios, está lá aquele texto que o pastor João gosta muito. Nada tendo, mas possuindo tudo. Como é que entende isso? É alguém que sabe que Deus nunca falhou com as suas necessidades. Pensando humanamente, o cara está preso, o que é que ele quer? Liberdade. Aí volta a reprisar aqui, o que eu tenho sempre falado aqui. E nós vamos estudar na EBD, né, Filipenses. Paulo está escrevendo da cadeia. Por que ele não pede a Deus para romper as cadeias e sair? Ele está em comunhão com Deus tão certo que ele sabe que o propósito de Deus é ele ficar ali e morrer. E morrer, ele sabe disso. A comunhão dele era tão grande, a paz dele, o descanso dele, pode acreditar, meus irmãos. Se você quer uma ilustração prática, bíblica, de alguém que experimentou isso aqui, leva-me e faz repousar em partes verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia pela vereda da justiça, é Paulo ali, dentro daquele calabouço. Ali. A mente humana, sem a transformação de Cristo, não entende isso. Aquilo ali é deserto. Aquilo dali é dor, é sofrimento. É tudo isso externamente. Mas internamente, o crente verdadeiro, que diz o Senhor é meu pastor, é como Paulo, que não pede. O que é que Paulo pede ali? Traga a minha capa, os meus livros e alguns pergaminhos. Traga, foi o que ele pediu. Por que ele não pediu outra coisa? Porque o Espírito que habitava nele ali dizia, é assim mesmo. Externamente, parece estar tudo descontrolado, mas eu estou com você. Eu sou o seu descanso, eu sou o seu refúgio, eu sou os seus pastos verdejantes. Eu sou isso. Quando a gente perde essa percepção, meus irmãos, aí a gente fica igual ao mundo, a gente estremece, a gente quer correr, a gente entristece, a gente abandona a comunhão, que a gente vai ver exatamente como o mundo vê, a tragédia, a desgraça. Jesus olhava para a cruz e via refrigério, via descanso, via pastos verdejantes, porque ele estava dentro da vontade do Pai. Aí os discípulos não, diziam, mestre, tu não pode ir, Pedro, tu não pode ir, tu não pode morrer. Eu tenho que ir, é a vontade do Pai. Então a vida que você vive hoje, as aflições que você vive hoje, você tem que ter consciência, não está fora do alcance desse pastor.
E o que ele mais quer é trabalhar em você, não nas circunstâncias. A circunstância ele já provou. A gente devia ter certeza e convicção. Ele disse para vento ir, para vento voltar. Ele disse para onda parar. Ele disse para peixe vir engolir uma pessoa. Ele disse para peixe vomitar. Ele disse para peixe saltar dentro de rede. Ele disse para o sol parar. Ele faz o que ele quer. Ele já provou para nós. Agora o que a gente precisa entender, que a maior ação dele é em nós, trazer tranquilidade. Então, qual é a primeira aplicação aqui desse ponto, meus irmãos? Creia nisso. O crente é sustentado não pela ausência de necessidades, mas pela fidelidade de Deus em supri-las segundo a sua vontade. Porque está aqui, meus irmãos, todos os verbos. E como eu disse no começo do sermão, todos esses verbos aqui, relacionados ao pastor, são ativos, contínuos, intencionais. Faz, repousa, leva, refrigera, guia. Todos eles. E a única parte que nos cabe é: nada me faltará. Na tradução, se fosse traduzir literal, ficaria assim, ó: o Senhor, meu pastor, não me faltará. Esse nada me faltará é tudo uma palavra só. Mas as conexões no hebraico dão uma junção de uma negativa. Então poderia se colocar, em vez de nada, não. Então ficaria: o Senhor, meu pastor, não me faltará. Ele vai estar sempre com você. Sabe? Quem é casado? Aí a esposa está passando por uma dificuldade. Aí o marido diz assim: olha, não se preocupe, eu sempre vou estar com você. A sua dor vai ser a minha. No seu medo, eu estou com você. Na sua instabilidade, eu estou com você. Na sua insegurança, eu estou com você. Não tem coisa melhor, não? Você que é mulher, tem um cabo assim que diz: eu estou com você. Então, quem é muito maior, muito mais poderoso, perfeito em tudo que faz, é Deus. Então, as pessoas acham que quando a tradução não fica muito assim, e as pessoas não têm tendências a estudar o contexto, nada me faltará. Aí, se nada me faltará, aí as pessoas dão asas às imaginações aí começa a colocar um monte de coisa. Mas não é isso que o texto está dizendo. Não é como aquele outro, né? Confia no Senhor, né? Aquele texto lá de Mateus: buscai o reino de Deus, né? E todas as coisas vos serão acrescentadas. Não é todas as coisas. Se você ler bem direitinho, é estas coisas. Aí você olha lá, bate com o que está aqui. São as necessidades. Mas acima de tudo, Deus está chamando: confia em mim. Você acha que eu salvei, eu criei você, salvei você, aí disse: agora te vira, a vida é tua, faz o que quiser. Não, eu tenho todo o controle dela. Então, por isso, meus irmãos, Filipenses 4,19, o meu Deus, é Paulo falando, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Quem está falando isso? É Paulo. Está preso. E ele diz isso, ó. Aí dá vontade de dizer assim: mas Paulo, tu está cheio de necessidade aí, Paulo. Você está vendo com os olhos mudando. As minhas necessidades estão sendo supridas. Você não percebe, não? Eu não estou praguejando. Eu não estou demonstrando instabilidade. As circunstâncias, sim, elas estão estáveis. Mas eu estou firme. Eu estou seguro. E de onde vem essa segurança? De onde vem essa estabilidade? De onde vem esse pastos verdejantes, esse descanso? De onde vem esse meu testemunho de fato ser um justo? Do Senhor. Aí eu aplico aqui: do Senhor, que é o meu pastor, que é o meu salvador. Entendeu? Então pode quebrar onde quebrar. Deus não nos abandonou. Ele é, aí você tem que dizer assim: ele é o meu pastor, ele não me abandona nunca. Então, meus irmãos, em tempos de escassez ou ansiedade, somos chamados a confiar, não nos recursos, mas no pastor. E que a gente prova é quando a gente diz um dos primeiros verbos relacionados ao salmista: não me faltará. É uma confirmação. Perceba aí, ó. O Senhor, meu pastor,
nada, não me faltará. O salmista tem convicção disso. A sua oração tem que partir disso aí. O Senhor é meu Deus, Ele vai estar comigo. Ele sabe exatamente o que eu necessito. E aquilo que eu não tenho é porque eu não preciso. Hoje não. Talvez amanhã. Se Deus me der, é a prova que eu precisava. Mas se eu não tenho, não está vindo, eu vou ficar dando murro em ponta de faca? Eu vou confiar. Deus é o Senhor da história. Ele sabe tudo que vai acontecer. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Mas nessa caminhada, o salmista lembra que o Senhor guarda, mas também disciplina. E ele faz referência de novo, ilustrando com algumas ferramentas que o pastor carrega. Vamos aí? Verso 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão, em algumas versões, a tua vara e o teu cajado me consolam. Meus irmãos, eu passei um bom tempo na minha vida pastoral querendo entender qual a relação de cajado, no meu texto aqui, né, bordão, vara, bordão e cajado, consolar. Porque vara, eu só me lembro quando eu apanhava, né? Vara. E cajado também, né? Uma cajadada. E onde é que isso consola? Olha que interessante. Para a gente entender isso aí, a gente tem que tentar entrar no contexto deles aqui e entender esses dois instrumentos para que serviam nas mãos de um pastor de ovelhas. Aqui nessa porção vai aparecer mais dois verbos direcionados ao pastor, que é estar e disciplinar, certo? E vai aparecer dois direcionados ao salmista, que é ande, não temerei. Enquanto Deus disciplina e está, a responsabilidade nossa, que foi do salmista, é andar e não temer. Então veja, à primeira vista, pode parecer paradoxal que instrumentos associados à correção e à autoridade sejam apresentados como fonte de consolo. Contudo, meus irmãos, à luz do contexto bíblico e da teologia pastoral, o consolo não nasce da ausência de disciplina, mas de certeza de cuidado, proteção e pertencimento. Um comentarista, Calvino, ele enfatiza aqui: vale da sombra da morte representa qualquer situação extrema onde a vida é ameaçada, não apenas a morte física. Mas qual a associação aí da vara, bordão e o cajado? Então vamos entender, vara, bordão. Vara, o que era? Era um instrumento curto e firme, utilizado pelos pastores para o quê? Para afastar predadores e defender o rebanho. 1 Samuel 17, 34 e 36, tem lá uma analogia disso aí. Simboliza o poder ativo do pastor contra aquilo que ameaça as ovelhas. Então presta atenção, quando o texto diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer. Ou ainda que eu esteja em uma situação periclitante. E Davi viveu muitas delas. Davi foi perseguido. Saul foi um grande rival dele. E tantos outros mais quiseram matar Davi. Ele passava constantemente, eminentemente, pela morte. Mas ele confiava que esse pastor tinha uma vara, um bordão, para afastar aqueles que queriam fazer o mal a Davi. E mesmo nessas circunstâncias tão pavorosas, Davi dizia: eu não temerei, porque ele confiava nesse pastor que tinha essa vara poderosa para proteger. Então, de alguma maneira, essa vara era consolo. Garantia que o perigo não tinha a última palavra, que era tudo controlado por Deus.
o mal é controlado por Deus. Comunicava que o pastor não é passivo diante do mal, ele está agindo. O texto, quando diz a tua vara, o teu bordão, traz a ideia de que Deus está sempre, sempre, sempre limitando a maldade dos maus. Só vai até onde Deus quer, até onde Deus permite. E nós que estudamos e vamos voltar a estudar os profetas menores, a gente percebe. O Senhor levantou a Síria e acabou com o reino do norte. Foi a vara do Senhor, não é? Foi a vara do Senhor. Mas ao mesmo tempo, o Senhor levantou outros para destruir. Vai até onde o Senhor quer. E ao mesmo tempo que o Senhor retém a sua vara, a Escritura vai confirmar que é uma forma de Deus proteger aqueles que são seus. Quebrar o poder do inimigo. Querendo demonstrar sempre a sua soberania, que ele tem o controle de tudo, até da maldade. Deus não permite a maldade, Deus controla a maldade. Essa é uma percepção melhor do que permitir. Não que seja errado você usar, mas eu acho que o permitir, ele abre muitas lacunas. E quando você diz que Deus controla o mal, a ideia de soberania ela é mais evidente do que simplesmente permitir. Permitir dá a ideia de vai, faz, tô nem aí. Não é? Essa seria uma percepção. Cajado. Aí sim. O cajado e o consolo da disciplina amorosa. O cajado diferente do bordão da vara era geralmente o mais longo e curvado. Como fosse um ponto de interrogação, né? Começa assim. E qual era o propósito essa interrogação, né? Do cajado? Os irmãos aqui já sabem. Puxar a ovelha de volta para o caminho. A ovelha quer sair do caminho, vai lá e puxa. Resgatá-la de lugares perigosos. Guiá-las. Era para isso. E às vezes machucava. Né? Às vezes uma ovelha saía de perto das outras e aí ela não via que lá na frente tinha um penhasco. Ou tinha ali um lobo que ia devorá-la. Aí o pastor, ele não ia para frente da ovelha e dizer, por favor, volte. E prometeu um monte de coisas maravilhosas para ela se arrepender, né, do caminho dela para voltar. Não. Essa pequena ilustração mostra, meus irmãos, é o Senhor que salva e é o Senhor quem toca para que a gente se arrependa. Se Deus não deu o toque, ei, se arrependa. E normalmente é assim, é uma puxada que ele dá a gente. E a puxada muitas vezes é uma tribulação, é uma vara que Deus, no controle dele, vai lá, está precisando. Então, nunca esqueça, nem tudo de mal que acontece com você é Satanás. Muitas das vezes é Deus puxando você de volta, porque você é dele. Então, quando a ovelha ia, sem pena e sem dó, o pastor jogava o cajado e puxava. E as bichinhas berravam de dor. Ela podia achar, naquele momento, que estava sendo mal com ela, mas ele estava sendo bom com ela. Estava livrando ela de um mal que ela nem percebia que ia acontecer com ela. Ou um precipício que ela ia cair, ou um lobo que estava à espreita para pegá-lo. Então, quando o salmista diz isso, ele está afirmando que a disciplina sempre foi necessária. A disciplina é uma necessidade nossa. A gente acha que as nossas necessidades são só comer, vestir, né? Ter um conforto, ter uma estabilidade, ter uma segurança. É tudo isso. Mas não esqueça. É também de disciplina. Porque o Senhor repreende, como diz Hebreus 12. Ou Provérbios 3, 11 e 12. Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o Pai, o Filho a quem quer bem. E em Provérbios, né, o Senhor diz que ele castiga aqueles que são dele. Se não faz parte da família, se não é adotado, está nem aí. Essa é a grande diferença nossa para o mundão. O mundão é criação. Nós somos filhos. Nós temos herança. Eles não. Aí esses que têm herança, o Senhor vai tratar como ovelha. E nós temos que olhar como pastor. Por isso, a insistência no meu, né, nessa posse, né? Meu pastor. Se você não se vê assim para com Cristo, nada disso aqui adianta. Então,
como a vara e o cajado consolam. O consolo do salmista não está na ausência do vale, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, mas na presença do pastor no vale. A vara e o cajado consolam porque afirmam que Deus está atento, demonstra que ele age, revela que ele não desiste de suas ovelhas. No vale da sombra da morte, a ovelha encontra consolo ao perceber que o mesmo Deus que conduz os pastos verdejantes também enfrenta os inimigos, vara, e corrige os desvios, cajado. E assim garante segurança final do rebanho. Porque normalmente a gente fica só nos 3 primeiros versículos. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz andar em pastos verdejantes, guia-me pelas veredas da justiça e tal. Mas a gente é rebelde. A gente é rebelde. E a gente precisa da vara e do cajado para nos consolar. Qual é a síntese aqui desse cajado e vara? A vara consola porque protege do que vem de fora. O cajado consola porque corrige o que se desvia por dentro. Ambos revelam que o cuidado do Senhor é completo. Ele nos guarda do perigo e nos preserva do erro. Não por dureza, mas por amor. O bordão e o cajado, instrumentos do pastor, simbolizam proteção contra perigos externos e correção contra desvios internos. A disciplina divina não é sinal de rejeição, mas de filiação, como diz Hebreus. A disciplina, portanto, não é oposta ao cuidado, mas expressão de amor pastoral, cuidado, zelo de Deus. Esse mesmo Davi que escreveu, quando ele confessou o pecado dele, o Senhor disse, tu vai sofrer. Em um determinado momento, o Senhor disse para ele, escolhe aí, doença, perder para os teus inimigos ou cair na minha mão, eu te açoitar. Eu prefiro cair na tua mão, porque tu é misericordioso. Qual é a aplicação aqui, meus irmãos? Deus nos guarda não apenas afastando o mal, mas também corrigindo os nossos caminhos. Nós somos como ovelha mesmo. Se der mole, a gente quer criar o nosso próprio caminho, porque o mundo está sempre dizendo que nós somos o personagem principal da história, que nós somos o protagonista. Nós não somos. O protagonista da história da humanidade sempre foi Cristo. Antes de ser revelado por tipos, por figuras, e depois de ser revelado, Cristo homem, e assim até ele voltar. É ele que tem a primazia. O mundo é dele, a história é dele, entendeu? O começo e o fim. A queda, a redenção, a consumação. Ele é o artista principal. Ele, comparando com o mundo das filmagens, é nele que estão todas as câmeras, focadas nele. Nós somos meros figurantes, não é nem coadjuvantes, somos figurantes. Ele é o protagonista, ele é o coadjuvante, ele é tudo. Nós fomos convidados por graça e por misericórdia. E aí vem o final, o verso 5 e 6, que aparece os 2 últimos verbos que descrevem a ação do Senhor, sendo ativo, contínuo, intencional, que é preparas e unges. E o último relacionado ao salmista, que é habitarei. Prepara, verbo de honra, provisão, mesmo diante dos inimigos. Unges, expressão, cuidado pessoal, expressa o cuidado pessoal, restauração, a dignidade da alegria, independente das circunstâncias. E habitarei é um verbo escatológico. Habitarei para o futuro. É algo relacional, aponta para a comunhão permanente com o Senhor. Então vamos para o fim. O texto vai dizer: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Ou seja, Senhor, esteja comigo, esteja em comunhão comigo. Eu te peço e te imploro, não distante dos meus inimigos, mas diante deles. O que ele está pedindo aqui, meus irmãos, não é aquilo do sabor de mel, tá?
Chega agora, Senhor, me dá honra aqui na frente dele, mostra quem tu és. Não. Ele está dizendo assim, Senhor, esteja comigo quando eles estiverem me atacando. Esteja em comunhão comigo, Senhor. Não me desampare. A honra vem de estar com Deus. Não de uma vitória por um ataque sofrido dos adversários. E automaticamente ele pede para ungir. Senhor, me restaura. Sempre, não deixa que eu desanime. Não deixe que eu esqueça que o verdadeiro descanso não está em eu vencer esses meus inimigos. Amanhã vão surgir outros. Mas que a minha verdadeira alegria, o meu verdadeiro descanso sempre seja a certeza que tu estás comigo. Entendeu, irmãos? Você já deve ter visto, né, em filmes, em série, né, o homem dizer para a mulher ou a mulher dizer para o homem: com você eu enfrento qualquer dificuldade. Com você eu me sinto forte. Com você eu me sinto firme. Com você eu me sinto cheio de coragem para enfrentar tudo e todos. Às vezes nos filmes, a mulher que vai casar com um cara rico, aí a família não aceita, aí diz, se você for, eu vou deserdar você. Aí o cara olha para a riqueza e diz, a minha melhor riqueza é você, eu abro mão de tudo para ficar com você. Né? Então assistir isso a gente acha legal. Poxa, ele abriu mão de sei quantos milhões de dólares para ficar com uma faxineira, porque ali tem um amor verdadeiro. E às vezes o contrário, né? A mulher abre mão da herança, da família, para ficar com aquele pobre, coitado, vassalo. Esse tipo de sentimento que a gente tem que ter, meus irmãos, para com Deus. Senhor, não importa. Não importa. Como um dos grandes reformadores, Martim Lutero, diz. E até tem uma canção, né? Se tenho que perder bens, mulher, né? E tudo. A esperança dele sempre foi o Senhor. Não é que ele não amasse a esposa, não é que ele não amasse as coisas, mas é porque ele colocava a comunhão, a presença com Deus como o mais precioso, a maior honraria de estar com o Senhor. Então, quando o salmista diz, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, Senhor, tenha comunhão comigo. Sem o Senhor eu não consigo. Sem o Senhor eu não tenho estabilidade, eu não tenho segurança, eu não tenho descanso, eu não tenho calma. Vem para estar comigo, Senhor. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. O Senhor não apenas livra o salmista do inimigo, mas o honra diante dele. E aí ele vem com esse último verso arrebatador, meus irmãos. Olha o que o salmista diz, ó. Bondade e misericórdia. Certamente, não tem dúvida nenhuma, me seguirão todos os dias da minha vida. A gente pode parafrasear isso aqui, ó. O meu pastor sempre estará do meu lado. O meu pastor que é bom, o meu pastor que é misericordioso, ele me protege e me corrige. Ele preserva a minha vida das dificuldades, das lutas, das perseguições. E, em detrimento dessas coisas, ele também me auxilia em disciplinar, em dizer o caminho da retidão, para que eu não me perca. Ele é bom, ele é misericordioso, ele sempre estará comigo. E aí ele tem certeza. Aqui não é palavra de alguém com coração dúbio. Aí ele encerra dizendo, e habitarei na casa do Senhor. Olha, o salmista está falando da casa do Senhor. Que casa do Senhor é essa? Não é o templo. Na cabeça dele não é o templo. Mas é algo futuro, algo que nós estamos esperando. Algo que o Senhor disse lá em João 14. Não se turbe o vosso coração. Eu vou preparar-vos lugar. Meus irmãos, o salmista, com todas as suas mazelas e dificuldades, mas principalmente, mesmo na posição que ele ocupava, de rei, dono de palácios, de muita riqueza, todos os prazeres possíveis, que o olho podia enxergar, que o corpo poderia sentir. Ele diz, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Ou seja, a jornada do salmista
termina com esperança, mas não de livramentos terrenos. A esperança dele não está ancorada em bem-estar visíveis, circunstanciais. A esperança dele está além do que os olhos podem ver. Está nas promessas do Senhor. A fidelidade do Senhor não é ocasional, mas constante. Habitar na casa do Senhor é mais do que um destino. É uma realidade de comunhão contínua. O Deus que sustenta, guarda, livra, disciplina hoje, é o mesmo que nos conduzirá eternamente à sua presença. Por isso que Jesus diz: aqueles que o Senhor me dá, nenhum vai ser arrancado das minhas mãos. Nenhum. Ele nunca prometeu uma viagem tranquila. Ele sempre disse que seria dificultosa. Mas ele diz: tem bom ânimo, eu venci. É Deus querendo dizer, olhe para o mundo, olhe para as dificuldades. As dificuldades existem, olhem para elas existem, elas causam dor, elas causam insegurança, elas causam instabilidade, elas causam desespero. Mas olhem para elas, olhando através de mim, e saiba que eu estou lá do outro lado. Por isso Romanos está escrito: glorificou. A habitação eterna é essa, nós estaremos com o corpo glorificado, não mais na presença do pecado. A verdadeira honra do crente está em ser acolhido e mantido na presença de Deus, porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Salmo 84, 11. Mesmo quando cercados por oposição, Deus continua cuidando e guardando os seus. Se você reconhece que o Senhor é o seu pastor, então não temas. Faça como o salmista diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Aí o verso 6 diz: bondade e misericórdia certamente me seguirão. Bondade e misericórdia é esse pastor que ele afirma que sempre estaria com ele. Não é só o pastor do Davi, é o meu pastor. É o seu pastor? Então, não tema. Conclusão, meus irmãos. O Salmo 23 ensina que Deus sustenta quando falta. Deus guarda e disciplina quando há perigo. Deus livra e honra quando há oposição. A vida com Deus não elimina vales, mas garante presença, provisão e propósito, porque Ele é bom e misericordioso. Então, confie diariamente na provisão de Deus. Aí eu cito para você aqui Salmo 37, 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Segundo, aceite humildemente a disciplina do Senhor. A correção divina é sinal de cuidado e preparação. Salmo 119, 67. Antes de ser afligido, eu andava errado, mas agora guardo a tua palavra. E terceiro, tenha esperança firme no Senhor, na comunhão com Ele, nas promessas dEle. A habitação na casa do Senhor aponta para a comunhão contínua, agora e na eternidade. João 14, 2. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Que Deus tenha sido de fato percebido por você que está aqui essa noite, como até então não tinha sido percebido. Se Ele é seu pastor, todas essas promessas estão sobre você, agora e sempre. Vamos ficar de pé, vamos orar, meus irmãos. Curve a sua cabeça.